Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escritura sagrada, números. Porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @a70santos, e ministrar, @a igreja70santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos e dentro rebanho santo do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Os meus verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igreja70santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você receberá orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Mas o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 milhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, para assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, e também lembrando que a partir dessa semana, todos que querem que o Senhor fale grandemente aos finais de semana, acompanhem as reprises das nossas lives, pois das cinco lives durante a semana serão sorteadas, e uma delas será transmitida novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives, e dessa maneira o Senhor possa falar e testificar uma palavra em seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço, já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos a início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos, e Colossenses, com 4 capítulos. Isaías, capítulo 39. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver.
Isaías capítulo 39 contém 8 versículos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Os enviados de Babilônia. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, certamente virão dias em que tudo que houver em teu palácio, tudo que entesouraram os teus antepassados até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Os teus próprios filhos que procedem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então diz Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Vamos ao próximo livro, que é o livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para o que manifeste como devo fazer. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número são os rebanhos de números ímpares. E logo após eu falarei o par. Mas antes de eu começar o sorteio dos rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos são os rebanhos de número ímpar: 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. E o livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 1. Cantares, capítulo 1. Para o rebanho santo número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 1 do livro de Cantares contém 17 versículos. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de Engede, é para mim o meu amado. Como és formosa, minha amiga, como és formosa, teus olhos são como os das pombas. Quão formoso és, ó amado meu, quão amável és, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas são de cipreste. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 2. Romanos, capítulo 2, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. O capítulo 12 do livro de Romanos contém 21 versículos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas capítulo 1, com 24 versículos, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo. De verdade, falará ao seu coração. Gálatas capítulo 1, com 24 versículos. A inconstância dos Gálatas. Ora, acerca do que vos escrevo diante do Senhor Deus, desde o fio que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia,
Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo da Judéia, somente tinha ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam ao Senhor Deus a meu respeito. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 14, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Lucas, capítulo 14. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Lucas, capítulo 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Lucas capítulo 14, que contém 35 versículos, a palavra acerca da providência. Certa vez ia com ele grande multidão, voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não deixar pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Capítulo 10 contém 29 versículos. O esplendor de Salomão era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos, além do que tinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia, dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrates de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 2 Crônicas com 36 capítulos. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, com 36 capítulos, e o livro é o livro de... O capítulo é o capítulo 36,
2 Crônicas, capítulo 36. Joaquim Zedequias, rei de Judá. Era Joaquim de idade de 18 anos quando começou a reinar, e 3 meses, 10 dias reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Na primeira, o rei Nabucodonosor mandou que levassem para a Babilônia com os mais preciosos utensílios do templo do Senhor, e constituiu Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, o seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar. Pelo Senhor Deus endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Sejam muito bem-vindos, Luiz Carlos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Sejam vocês também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, para você receber o seu livro e um capítulo para a meditação de vocês nesse momento, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, o Espírito Santo de verdade. Deuteronômio capítulo 13, para o rebanho santo de número 9, você que escolheu o número 9, você que escolheu o 61, você que escolheu o 10, você que escolheu ser parte do 62, vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 13. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Deuteronômio capítulo 13, que contém 18 versículos. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou um sonhador se levantar do meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal e prodígio de que eu te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor vosso Deus vos prova para saber se o amais a todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis os seus mandamentos, guardareis a sua voz, ouvireis e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 11. Eu peço que vocês curtam, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Zacarias, capítulo 11, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. O capítulo 11 do livro de Zacarias contém 17 versículos. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas entregarei cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, as pobres ovelhas do rebanho. Então tomei para mim 2 varas. Eu a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim.
Então eu disse: não vos apacentarei mais. O que está morrendo, morre. O que está perecendo, pereça. Os que restarem, comam cada um a carne do seu próximo. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Seja você também parte desse rebanho. Ezequiel com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, que contém 18 versículos, a idolatria no santuário. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da nação de Israel, pintados na parede em redor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 28 contém 43 versículos. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levantará o juízo dos filhos de Israel sobre o teu coração diante do Senhor continuamente. Farás também um manto de estola sacerdotal, todo de estofa azul. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça. A abertura terá uma dobra tecida ao redor, uma abertura de uma gola para que não se rompa. Nas suas abas em todo o seu redor farás romãs de estofa azul, púrpura, carmesim, campainhas de ouro no meio delas. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. (17). 1 Crônicas, capítulo 17. Capítulo 17 contém 27 versículos. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi no tabernáculo, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e que é a minha família, para que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Senhor Deus, foi poucos os teus olhos pelos que falaste da família de teu servo para tempos futuros, e proveste-me segundo o costume dos homens com esta exaltação, ó Senhor Deus. Quem mais te dirá Davi, acerca da honra feita ao teu servo? Tu, porém, bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo a tua vontade, fizeste todas estas grandezas para fazer conhecida todas essas grandes coisas. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês, por cada curtida, por cada compartilhamento. Assim vocês nos ajudam a propagar mais e mais a palavra do Senhor, e o algoritmo entender que é muito importante essa live.
E eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba sempre. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinha. Vamos ao sorteio. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santos de número 13, 57, 14, 58, 13, 57, 14, 58. O livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias. Vamos ao capítulo 25. Jeremias, capítulo 25, para o Rebanho Santos, número 13, 57, 14 e 58. Jeremias, capítulo 25. Contém 38 versículos. Os 70 anos de exílio. Quanto dele beberem, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre eles. Tomei o corpo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações os quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e a cidade de Judá,
aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles ruína e objeto de horror, escárnio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1 contém 10 versículos. Andando na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue do Senhor Jesus, o Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo que contém 25 versículos. Contra ímpios e falsos mestres. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais se tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernentemente a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são os murmuradores queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisa muito arrogante, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56, Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1, Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 18 versículos. Ameaças de destruição. Os que sobre os telhados se curvam aos exércitos dos céus, que se inclinam ao Senhor e juram por ele, também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam na prata são destruídos. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1.
Para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 1 contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Dava-se de beber em copos de ouro, os quais eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade de do rei. Segundo a generosidade do rei. Segundo a ordem do rei, a cada convidado era permitido beber conforme o seu costume, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Ao 7º dia, o rei, estando já alegre do vinho do seu coração, o seu coração mandou que Meumã, Bistá, Rabona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias, vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, que contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Senhor Deus? Por que seremos desleais um para com os outros e profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, que contém 29 versículos. Sabedoria. Pois sabes no teu coração que muitas vezes tu mesmo criticaste os outros. Tudo isso examinei com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que já se foi, muito profundo quem o achará. Assim determinei em meu coração saber examinar a busca, a sabedoria e a razão, e conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez a loucura. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, o nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra, através dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. É o livro de João,
e o livro de Abacuque, João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo 14. João capítulo 14, que contém 31 versículos. A promessa do Espírito Santo: se me amais, guardareis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, viverei para nós. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro. Abacuque. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, que contém 20 versículos. O castigo dos caldeus. Não levantarão todos estes contra ele um provérbio ou um dito zombador? Dirão: ai daquele que multiplique que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores, não se levantarão de repente dos teus credores, não despertarão os que te farão tremer. Então lhe servirá tu de despojos, visto que despojastes a muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daqueles que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 39. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 3, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 10. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 13. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 11. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 8. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 28. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 25. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 6, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 2, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de João, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler uma das mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas nos nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores,
deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem do número 22. Dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamento do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 11, Isaías 39, 14, Colossenses 4, 9, Cantares 1, o 8, Romanos 12, o 3, Gálatas 1, o 15, Lucas 14, o 17, 1 Reis 10, o 5, 2 Crônicas 36, o 1, Deuteronômio 13, o 7, Zacarias 11, o 12, Ezequiel 8, 20, Êxodo 28, 19, 1 Crônicas 17, o 10, Jeremias 25, o 13, 1 João 1, o 16, Judas, o 4, Ageu 1, o 22, Estel 1, o 6, Malaquias 2, o 2, Eclesiastes 7, o 18, João 14, o 21, Abacuque capítulo 2. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e seguidor, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada, pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1-318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé,
espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também da África do Sul, da Inglaterra, do Canadá, vocês também dos Estados Unidos, da Angola, de Portugal, da Espanha, do Uruguai, da Itália, do Japão, da Colômbia, da Turquia, e vocês também da Inglaterra e da Dinamarca. E para todos aqueles que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.